E caso você queira ser anunciante do Radar Notícias, programa mais tradicional da cidade, 35 anos no ar, entre em contato pelo WhatsApp 985559699. Conosco pela primeira vez no ano, mas já várias vezes aqui no Radar Notícias, o vereador Thiago Surfista, que também é pré-candidato a prefeito. Thiago, obrigado pela presença. Boa noite, Guto Tavares. Boa noite a todos que nos acompanham. Parabéns pelo programa e é sempre um prazer estar aqui para bater um papo com vocês, falar de política, hoje também de futebol, né? Eu estava lá no estádio do Flamengo, infelizmente não ganhamos, mas futebol é assim, né, cara? A gente fica um pouco triste, pessoal, até quem não gosta de futebol, seria muito importante para a cidade, para a economia da cidade, para a visibilidade da cidade, você ter um time mais estruturado, um time de futebol na primeira divisão dos campeonatos, aí, pelo menos paulista, brigando por acesso do campeonato nacional, porque isso dá visibilidade para a cidade, né? Então, mais uma vez, infelizmente, o Flamenguinho bateu na trave na Copa de Futebol Júnior. Como você gosta, antes da gente falar de política, vamos falar um pouquinho de futebol. Eu sei que você gosta de futebol, é um corintiano, né? Bastante. Assíduo, está sempre acompanhando o Corinthians. Por que você acha, Thiago, que Guarulhos não tem um time assim na primeira divisão, ou pelo menos no acesso ali para a primeira divisão, tanto em nível do Campeonato Paulista quanto nacional, considerando que cidades menores, ou o ABC, por exemplo, São Bernardo, São Caetano, Santo André já tiveram esse privilégio, Campinas tem dois, que é Guarani e Ponte Preta, você tem também ali o pessoal lá que até o Bragantino, que é daqui do lado. O que você avalia? Olha, a gente torce muito realmente para que algum time da cidade, no caso o Flamengo, né, que é o principal time, um dos principais times, chegue a disputar uma primeira divisão paulista, brasileira, enfim, é o sonho de todo guarulhense. Eu acredito que ao longo dos anos a gente teve bons momentos, né? Hoje tem uma nova administração que eu estou acompanhando mais de perto, eu acredito que está fazendo um bom trabalho. O futebol não é fácil, não é uma coisa simples, precisa realmente de investimento, precisa de parceiros, então acredito que a cidade tem que abraçar de fato essa pauta, né, os nossos times, e ter o poder público também participando. É o poder público, junção, né? O empresariado. E a cidade, a população. Exatamente, porque um grupo sozinho ele consegue fazer um trabalho, mas não a esse nível. Se tiver uma participação efetiva realmente da cidade, de um modo geral, a gente consegue dar um próximo passo e gradativamente ir avançando, né? Tá certo. Rafael Calazans, boa noite, meu amigo surfista. Opa, volta aí, produção, por favor. Boa noite, meu amigo surfista. O Igafel Futebol de Amputados é grato pela cessão da quadra. Sem sua equipe não haveria futebol de amputados na cidade. Foi uma competição que aconteceu lá no Secap, né? Não, na verdade os meninos treinam lá no Secap e eu falei com a diretoria sobre a necessidade deles treinarem, então fizeram uma sessão gratuita para eles treinarem lá todo sábado. É um gesto importante, Thiago. Já é uma ajuda de alguma forma, né? É um gesto importante. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, antes de entrar nessa pauta de prefeitura, candidato a prefeito, vamos falar um pouquinho do seu legado lá como secretário de meio ambiente. O que você avalia que você deixou lá de positivo e qual foi a sua frustração, que eu não consegui fazer lá como secretário de meio ambiente? A frustração, na verdade, não é nem como secretário de meio ambiente, é uma frustração geral com a burocracia que existe no país, né? Começa a nível federal, de você desenvolver projetos e trabalhos e esbarrar nisso e não avançar da maneira que a gente gostaria, numa rapidez que a gente gostaria. Isso não é a nível prefeitura de Guarulhos, é a nível nacional. É muito burocrático algumas coisas, processos que tem que passar por diversas secretarias, por pareceres, por aprovação, por procuradoria, e no final você às vezes acaba tendo uma resposta negativa. Você tratou ali o processo 6 meses, 9 meses e não consegue avançar porque houve um parecer, por exemplo, que não foi favorável dentro daquilo que se esperava. Então é muito burocrático. Isso seria uma frustração particular. Eu gostaria que fosse mais célere esses processos para a gente conseguir realmente fazer os projetos e entregar à população. Agora, de legado, eu acredito que a maneira que a gente trabalha, a gente conseguiu aumentar os números de produção da secretaria significativamente, né, com as mesmas equipes, né? Então, a questão de gestão das equipes foi muito importante. E uma coisa que seria símbolo da minha gestão à frente da secretaria foi no Bosque Maia a construção dos painéis solares, que não é uma ideia nova, porém também não é tão simples de a gente
colocar em prática. Então eu consegui deixar lá, né, foi na nossa gestão, junto com o prefeito Guti, claro, e foi uma marca deixada por nós. Você sabe que essa questão ambiental, sustentabilidade é o assunto do momento e eu diria até do futuro, né? Então é preciso muito se pensar também em educação ambiental, você pensar geral, né, mas agir local, cuidar da sua cidade melhor. A população reclama ainda bastante, Thiago, da questão de zeladoria das praças. Como é que funciona isso lá? Você já explicou uma vez aqui, mas é bom para quem está nos assistindo. Na verdade, a gente tem poda de árvores. A gente tem um conceito lá na secretaria que é agir local, pensar global. Isso. Porque cada ação ela vai interferir diretamente no todo. Exatamente. Né? A questão das praças, quando eu assumi a secretaria, ela estava sobre nossos cuidados, né, roçagem, essas coisas, e depois houve a criação da SAR, então a roçagem passou para a SAR e nós ficamos com a parte de podas e remoções de árvores. Então houve essa divisão, muitos funcionários foram para lá e as pessoas acabam não sabendo que esse serviço não está mais na Secretaria do Meio Ambiente. Nós ficamos também com a parte de fiscalização, com a parte de licenciamento, o zoológico faz parte da Secretaria, o DEPAN, que é o Departamento de Proteção Animal também, então ficamos com essas atribuições. Você acha que sai esse ano aí o Hospital Veterinário Público da cidade? Eu acredito que sim, é um compromisso do prefeito Guti, né? Ele sempre falou sobre isso, tem alguns caminhos sendo traçados para que isso aconteça. Eu boto uma fé muito grande que vai sair esse ano. Espero que sim também, vamos aguardar. Isso é sempre fruto de debate lá na Câmara Municipal, os vereadores da oposição duvidando e os vereadores da situação convidando os vereadores da oposição para ir para a inauguração desse importante equipamento que, se realmente sair do papel, é importante para a cidade. Só ainda um comentário sobre a questão das praças, que é a maior reclamação que o radar recebe é de poda de árvore, que demora muito para acontecer, e também a questão das praças. Uma parte é feita pela Secretaria do Meio Ambiente, outra parte pela SARS, né? Eu acho, opinião aqui, que seria mais eficiente se fosse uma secretaria só, mas deve ter lá os seus motivos para ter adotado essa política, né? Só deixa eu dar um dado aqui interessante. Guarulhos tem um patrimônio arbóreo em média de 170 mil árvores. Mais ou menos 500 praças, 1.500 áreas verdes, então é muita coisa. Você pega uma árvore de repente que você vai fazer uma poda, às vezes leva 3 dias, porque a árvore é muito grande. Então com 2 equipes somente, você não consegue vencer toda a demanda, porque você fez um trabalho aqui esse ano que vem talvez tenha que retornar na mesma árvore, com a quantidade que nós temos é um pouco complicado. Então a gente até criou lá uma coisa que a gente chama de PEDAL, que é o Plano Diretor de Arborização Urbana, que é um marco para a nossa cidade, não existia isso, para que o que aconteceu no ano passado não aconteça agora, que as pessoas saibam, tenham um norte para como fazer esses trabalhos, porque antigamente a pessoa saía plantando, e as mesmas que plantaram têm problema hoje na frente da sua casa, porque não sabia a espécie, que tipo de árvore que era, em que local era adequado plantar. Né? Então tem todas essas diretrizes agora e a nossa função a nossa não, agora não estou mais lá, né? Mas quem assumiu lá o Ábido, mas não assumiu? O Ábido está lá. Passar para a sociedade essas informações para a gente conseguir aparar as arestas. Ricardo Gomes. Boa noite, Thiago. O Parque Flacalanza é administrado pelo Meio Ambiente? Tem parceria, né? A educação atua muito lá, tem algumas coisas que eles fazem parte também, mas na grande maioria da cidade os parques são todos pelo Meio Ambiente. Tá respondido. Pessoal, produção, o Eloy mandou ele mandou uma pergunta, na verdade, tinha mandado um elogio pro surfista, o elogio não precisa colocar, que já colocou, eu passo por cima aqui, que é em relação, parece que o Thiago assumiu um compromisso de revitalizar como secretário lá uma praça ao lado da igreja São Roque, e aí o Eloy disse que é um homem de palavra, porque realmente foi feito o serviço. Agora tá aí uma pergunta, ó. Thiago, é o Eloy. Como prefeito, você tem algum plano para o Tomeuzão que se encontra abandonado? Você fez um ótimo trabalho no ginásio do Secap. Pergunta do Eloy. Então, na verdade, quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por esporte, principalmente futebol. Então, dentro de um plano de governo que nós estamos escrevendo, serão prioridades. Tanto os próprios como as equipes, né? Buscar recurso, buscar investimento, buscar parceiros para que a cidade que há muito tempo atrás tinha uma expressão muito grande em relação Capital Nacional do Esporte Amador. Exatamente. Volte a ser grande, porque hoje a gente tem atletas que são da cidade e disputam campeonatos por outras cidades. O prefeito Guti,
iniciou um trabalho em relação ao esporte, porém ele pegou uma cidade endividada, teve que pagar contas, então tem que ser feitas escolhas também. Então você tem que priorizar algumas coisas. O prefeito Guti vai deixar a cidade muito melhor do que pegou, então o próximo prefeito vai pegar uma cidade com melhores condições para trabalhar e dá para investir muito mais no esporte. Falando em prefeito, como é que está a relação? Olha lá, Getúlio Vargas pede socorro, praça totalmente abandonada, Vlamir Schiavinato. Obrigado, Vlamir, pelo seu registro aí. Como é que está a questão da relação com o prefeito Guti? Essa sua saída da Secretaria de Meio Ambiente, ela foi acordada? Teve algum desentendimento? Tranquilo. Até gravei um vídeo, não sei se você chegou a ver. Foi uma saída tranquila, eu tenho um ótimo relacionamento com o prefeito. A gente tem uma sintonia, um trabalho muito vinculado. Então saí tranquilo. Achamos melhor eu sair da secretaria nesse momento, porque este ano é ano de eleição, tem projetos importantes na Câmara, eu sou um pré-candidato a prefeito. Por exemplo, o vice-prefeito Jesus também é pré-candidato a prefeito. Por que ele não saiu da secretaria? Eu sei que essa pergunta tem que fazer para ele. Eu ia te falar isso, porque assim, eu não sei o acordo dele com Jesus, o que eles combinaram, o que eles acharam melhor, né? Sim. Mas aí tem que perguntar, convida o Jesus aqui ou o prefeito, eles vão responder para você. Tá, mas e como é que você imagina que vai ficar o relacionamento? Porque assim, você saindo da secretaria para ser candidato a prefeito nesse ano, obviamente você em algum momento pode ser adversário do candidato que o prefeito apoiar e tudo indica que será um americano, ou pode haver alguma surpresa, mas se não houver, o candidato é um americano. Como é que você imagina que ficará esse relacionamento num processo em que possam ser adversários? Até agora o prefeito não se posicionou, não declarou quem é o seu candidato. De repente pode ser o Thiago Surfista. Olha aí. Né? Então, eu estou fazendo o meu trabalho, como eu sempre fiz, né? Eu gosto muito de trabalhar, de segunda a segunda estou na rua, estou conversando com a população, vou voltar para a Câmara. Já voltei, né? Mas no caso as sessões retornam em fevereiro. Eu estou traçando aí o meu trabalho, o meu caminho, e com certeza vai haver conversas entre Jesus, nós, americanos, George Wilson, enfim. Por enquanto eu estou fazendo a minha parte. Tá, e na Câmara você deve voltar agora na primeira sessão do ano, que será em fevereiro, da primeira, segunda ou quarta-feira de fevereiro. Sim. E continua na base de apoio. Sim, continuo, nada mudou. Tá. E rumores na cidade de que, não você, porque você é filiado a... Perdoe falar você, às vezes fala assim, porque até ser uma autoridade, é um vereador, mas a gente tem quase a mesma idade. A gente é amigo, fica tranquilo. Mas assim, rumores na cidade, informações de bastidores, não você propriamente, porque você é filiado ao PSD, né, portanto exerce o mandato de vereador pelo PSD, mas de que pessoas ligadas a você, um grupo político do qual você faz parte e é o líder, teriam assumido o comando do Partido Novo na cidade. Como é que está isso? É verdade. Realmente, o nosso grupo teve uma conversa lá com o Partido Novo e meu irmão assumiu a presidência, né, o meu irmão mais velho. Foi uma conversa muito produtiva, né? Fizeram um convite e o grupo aceitou, meu irmão realmente assumiu, vai construir uma chapa com os candidatos a vereadores, né? Inclusive, não terá vereadores já eleitos no Novo, eles vão fazer uma matemática lá de que candidatos que tiveram até 3.000, 3.200 votos, inclusive pode ser ex-vereador, mas se estiver nessa margem, tem a oportunidade de ir lá conversar com eles e ver se encaixa. Inclusive você, viu, Guto? Você cabe lá no... Vai lá bater um papo com o meu irmão. Já correu da pergunta. O Rodolfo Machado está nesse projeto? Rodolfo Machado é um irmão para mim. Você sabe que onde eu tô, ele já me telefonou hoje, já colocando pulga até esse Rodolfo. Onde o nosso grupo ele está, né? Enfim, o Rodolfo não tenho nem palavras para demonstrar o quão bom ele é, um cara de caráter, um cara de palavra. Ele já teve participações em outras eleições em que ele montou partido e quem conhece ele na cidade sabe que o que é combinado é cumprido. Então lá, um pré-candidato... Eu posso falar isso do Rodolfo. Se conversar com o Rodolfo, conversar com o meu irmão, falarem que aquilo é aquilo e pronto e acabou. Não tem essa de, no segundo tempo, aos 45, colocar vereador, vender partido. Não existe isso com o nosso grupo. E graças a Deus, a nossa maior qualidade é a credibilidade. Tá, então tudo indica, obviamente que eu tenho que fazer essa pergunta, sua pré-candidatura é para valer. E eventualmente Guto, será pelo Partido Novo. Guto, já me perguntaram uma vez quando eu fui candidato a deputado federal, né, se eu estava
fazendo média. Fazer um teste. Eu vou deixar aqui bem claro para todo mundo que está assistindo o programa. Eu não brinco de política. Política, para mim, é uma coisa muito séria, porque impacta diretamente na vida das pessoas. Então, fiz um vídeo dizendo que sou pré-candidato e nós vamos seguir esse caminho. Tá certo. E caminhando dessa maneira pelo Novo. Eles querem me levar para lá de qualquer forma. Meu irmão está lá, né? Eu vou retornar à Câmara agora, vou ter novas conversas, né, com o nosso grupo e no futuro vocês vão saber. Tá certo. E caminhando dessa maneira, o Caiçara deve ser o candidato a vereador, digamos assim, que não para herdar, mas para dar sequência, vai nessa trajetória de vereador aí que você tem? O Caiçara também faz parte do nosso grupo, é um cara que está sempre com a gente, um grande amigo, vai estar nessa jornada também, e isso a gente deixa bem claro para todo mundo lá, não tem segredo, tem transparência, tem verdade, o nosso grupo é assim que funciona. Mas lá, Guto, e você sabe disso, quem estiver lá vai sentir e vai saber que vai ter um nível de competição paritária, vai saber que tem chance de ganhar, não vai ser nada escondido, né? Nada maquiado, lá é dessa forma que é. Se a pessoa tem pretensão de ser vereador realmente, ela vai saber as condições que tem lá, quem são os que estão na chapa, não vai ter surpresa, não vai ter segredo, e é assim que funciona. Tá certo. Então você, sendo pré-candidato a prefeito, Thiago, você passa a ter um olhar, ou a ter que ter um olhar geral sobre a cidade de Guarulhos, não apenas a questão de um bairro, de uma região, ou do esporte, ou do meio ambiente. Você tem que olhar a saúde, a educação, com certeza, a segurança, a geração de empregos, infraestrutura. Na sua opinião, quais são os principais desafios que o próximo prefeito da cidade tem que enfrentar e ajudar a superar? Parece meio clichê, mas é o que a gente escuta sempre da população, né? Eles querem sempre que melhore a saúde, a educação, a segurança pública, o transporte. Mobilidade urbana, que são qualquer pesquisa que os você pilares principais que a sociedade nos cobra. Inclusive, como deputado federal, a época que eu fiz campanha para ser deputado federal... Você ficou como segundo suplente, terceiro? Quarto suplente. Bem, alguma coisa, quarto votos? ou quinto? 40 mil votos. 40.400 e alguma coisa. É muito voto, viu, gente? Uma das bandeiras que a gente levantou, e a gente vai brigar por isso também, é conseguir verba para a gente trazer para a cidade de Guarulhos um hospital do câncer. Porque muita gente, não só da cidade de Guarulhos e da região, vai tudo para São Paulo, né? Vai para Mogi, gente de Bragança vem para cá, e Guarulhos está numa esquina, vamos dizer assim, que passa todo mundo. Se a gente consegue uma parceria com o governo federal, o governo do estado, consegue uma estrutura para colocar Guarulhos como referência de atendimento, para o cidadão guarulhense isso é fantástico. Sobre a questão do Hospital da Mulher ali no Paravente, o que você pensa? Está parada a obra lá há muitos anos, gente. A Luísa Cordeiro era vereadora ainda, eu fui assessor da Luísa, eu lembro de ter ido uma visita lá com ela, e até hoje aquele hospital não sai, passa prefeito, vem prefeito e não se resolve o Hospital da Mulher, ali junto à JJM. Claro que a gente quer que esteja ativo, esteja atendendo as mulheres. Eu não sei exatamente das minúcias, porque eu posso dar exemplo lá da creche do SECAP, que a gente conseguiu, com muita luta, emplacar e colocar em funcionamento junto com o prefeito e a prefeitura. Teve muito trâmite jurídico, burocrático, que travou, a justiça não deixava seguir. Então, nas minúcias, eu não sei se está acontecendo isso lá, né? Mas por conta dessas coisas e da burocracia que eu te falei, às vezes impede de você ter alguns avanços, porque com certeza o governo que está agora com o prefeito Guti à frente, se fosse por ele só, estaria funcionando. Pensa numa lógica, todo prefeito quer colocar tudo para funcionar, só que aí tem a responsabilidade fiscal, né? Tem coisas que juridicamente esbarra. Buscar, na verdade, acho que é um equilíbrio, né, entre a qualidade, a competência, a eficiência da gestão, também a questão de articulação política, e também tem essas travas burocráticas que, infelizmente, elas são contraditórias, porque é necessário ter a burocracia no serviço público, senão você abre portas enormes para a corrupção, e já sabe como é que funciona. Exatamente. Às vezes o tribunal trava um pouco ali para impedir qualquer coisa mais inapropriada, mas ao mesmo tempo também trava o processo, mas eu posso te falar, tempo e deixa de entregar obras importantes. Posso falar uma coisa aqui, sendo bem sincero, como eu sempre sou? Eu sou funcionário público há muito tempo, né? Hoje estou na política, eu já ouvi de funcionário da prefeitura, e aí não é culpa do prefeito, do secretário. Você às vezes mostra um projeto para ele, e aí ele tem que fazer um posicionamento, um parecer.
E aí você mostra que tem a lei, tem a norma, tem o decreto, tem a diretriz, tem tudo dizendo que aquilo ali é viável. O funcionário às vezes olha para você e fala assim, não concordo. E não quer fazer. É verdade, porque ele é concursado e para você, às vezes, fazer um processo sobre um funcionário, não vai, né? Tem muitos funcionários bons na prefeitura, concursados, compromissados, com capacidade técnica. Aliás, queria te perguntar, isso é o seu pensamento sobre o servidor público, eventualmente como um pré-candidato a prefeito. Você pensa do servidor público? Você que é servidor público. Eu sou um servidor público. Não é da cidade, mas já foi servidor público, já foi bombeiro da Polícia Militar, certo? E sou funcionário do INSS, sou funcionário público federal. Então o que você tem a dizer para o servidor público da cidade? Eu sou um servidor público, eu sei o tanto que a gente trabalha, as responsabilidades que a gente tem. Por muitas vezes a mídia desconstrói o trabalho do servidor público, né? A população às vezes não enxerga o tanto que se trabalha, às vezes não tem valorização de algumas carreiras. Por exemplo, lá no INSS, a gente fazia rateio para comprar água, para comprar papel higiênico. A população não sabe disso, só sabe o que é vendido nas grandes mídias. Uhum. E graças a Deus, hoje, nós não só temos as grandes mídias, nós temos internet, temos blogs, temos uma série de programas que a pessoa pode buscar informação. Hoje o acesso à informação é muito maior. E aí ela consegue conhecer melhor a realidade de um servidor público. Porque tem gente que tem dificuldade, que não trabalha direito, mas a imensa maioria do servidor público são pessoas honradas, trabalhadoras, se não fosse eles, a população que venderam para a população, por muitas vezes o funcionário público ganha muito bem e não faz nada, o que não é uma verdade. Se você mostrar a realidade real para a população do que um servidor público faz, isso já aconteceu comigo, de eu mostrar alguns trabalhos, de que um servidor faz, eu não sabia. Então é complicado. Porque assim, o servidor público, pessoal, não são apenas os 11 ministros do STF e toda aquela questão do judiciário, que ali a gente vê... parece uma casta, né? E outros setores também, não é só o judiciário. Você tem alguns setores que realmente são castas. Mas o Guarulhos tem cerca de 25 mil servidores, né? Então é muita gente trabalhando para manter o funcionamento de um hospital, para manter a escola, para manter o transporte público. E a maioria é na educação e na saúde. Né? E você vê, tem uma quantidade considerável, porém às vezes não consegue suprir toda a demanda. Você foi secretário, ou seja, do Executivo, por cerca de 3 anos, né, entre idas e vindas, e vereador também do Legislativo. O que te atrai mais? Onde você se sente melhor trabalhando? Na Câmara, como vereador? São situações diferentes, porque quando você é vereador, né, e eu passei fazendo muito isso, a gente vai atrás dos secretários, dos diretores. Já falaram aqui, não esqueça dos coveiros. Você está falando do servidor, prefeito. O coveiro já está reivindicando a melhoria para ele. A gente exerce uma função de cobrança muito grande de fiscalização, né, porque a gente quer que acontece os projetos, que aconteçam as melhoras. Então a gente está toda hora ligando para o secretário, indo nas secretarias, pedindo, cobrando e também já posicionando a população, porque eles estão perguntando. Por exemplo, tem uma praça lá do lado da igreja São Roque, no Secap. A gente começou um trabalho lá, né, ainda não finalizou. O pessoal do prédio lá do Magno está me cobrando, pressionando, bravo, porque ainda não finalizou. Mas eles não entendem que às vezes tem essa burocracia, tem umas questões que dificultam a execução do trabalho. E como secretário, foi bem gratificante para mim, eu consegui colocar algumas ideias em práticas. A frustração é a burocracia, mas a gente fez uma gestão muito boa na secretaria. Por exemplo, as equipes de poda aumentaram os seus números, funcionários públicos que trabalham pra caramba. E são, você vai saber informar melhor do que eu, mas eu estou falando aqui olhando a olho nu. Quando eu vou caminhar ou correr ali no bosque, por exemplo, eu vejo alguns funcionários, da Secretaria de Meio Ambiente, são pessoas já com muita experiência, algumas pessoas com certa idade, que não tem também já aquela disposição de subir escada, descer escada. Então precisa até se pensar no concurso público para servidores lá para a Secretaria de Meio Ambiente. Não só na Secretaria de Meio Ambiente, mas de uma forma geral tem que ter essa visão, tem que ter esse planejamento da reposição. Porque não é só no funcionalismo público, viu, Guto? Se você pegar, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Você não vê mais a molecada querendo ser pedreiro, por exemplo. Verdade. Então, de repente, lá na frente vai faltar pedreiro. Vai, certeza. Então, se a sociedade não repensar algumas profissões, vai ficar faltando muitos serviços que são essenciais. Tanto que quem quiser contratar um pedreiro hoje vai pagar caro. Se o cara for bom, então, ele nem vai pegar a obra que está sobrando, viu, gente? Paga tá ali, caro mesmo. Volta aí um comentário do Instituto Débora, por favor.
Guarulhos precisa de uma oncologia pediátrica. Eu sei o que é ter uma filha e fazer tratamento oncológico em São Paulo. Foi o que eu disse Débora do hospital. Adna. Foi o que eu disse de trazer aqui, fazer essa busca de um hospital do câncer na cidade para atender o nosso público, né? Se eu não me engano, isso era um dado que se tinha ano passado ou ano retrasado. Surgem 4 mil novos casos a cada ano na cidade de Guarulhos. Eu posso estar errado, tá? Mas estou dando uma informação aqui, mas só para o pessoal saber, for, né? O número é muito grande. Tem um comentário do Robson Leparo aí? Produção, olha lá. Ó. Em todas as profissões existe o bom e o ruim. Verdade. Sou servidor público do Estado, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Trabalho muito, vai do caráter da pessoa. Robson Leparo comentando essa característica dos servidores públicos, né? É verdade, porque... Vou falar do INSS que eu estava lá. E vou te perguntar depois aqui também sobre a terceirização. O que você pensa sobre isso? Vou falar do INSS que eu trabalhava lá. Lá a gente atendia o público, fazia análise de processos, né? E a cada atendimento você vai registrando, vai ficando uma estatística, né? E você acompanha o que você está fazendo e o que os demais servidores estão fazendo. Aquele que é comprometido, você vê, fez um bom atendimento, atendeu muitas pessoas, resolveu muitos casos. Outros atenderam pouquíssimas pessoas, você vê o cara saindo toda hora para ir no banheiro, não volta, você entendeu? Então é de cada um mesmo. E é difícil, porque diferentemente de uma empresa privada, você não consegue demitir esse funcionário. Você tem que saber lidar com a situação, encontrar um caminho. E o servidor público tem que ter estabilidade mesmo, tem que ser demitido, não concordo com esse tipo de situação. Olha o Biriba aí que esteve conosco ontem. Obrigado, Biriba, pela sua audiência. Aliás, deu bastante audiência também, Biriba. Você tá do par, hein, cara? Ia perguntar para você, Thiago, sobre a questão da terceirização. Uma das características do atual governo foi a terceirização na saúde, né? Vários equipamentos de saúde, UPAs, hospitais tiveram seu atendimento terceirizado e o que a gente recebe da população é que isso não surtiu efeito na qualidade do serviço prestado. Inclusive na UPA Taboão, você agora como vereador, voltando aí para a Câmara Municipal, inclusive é também um direito e uma prerrogativa sua investigar, né? Fiscalizar. A UPA Taboão, a prefeitura faz o repasse, cerca de 1 milhão por mês, e a empresa, que é a terceirizada, não paga o funcionário. O funcionário lá que sai de férias, volta, não recebe, 13º atrasado, todo dia estão reclamando aqui pra gente no radar. Então essa questão da terceirização ela é muito delicada. O que você pensa sobre a terceirização do serviço público? Inclusive de qualquer serviço que não está sendo prestado ou não estão repassando a verba, existem mecanismos jurídicos... No próprio contrato. Exatamente, para se trocar essa empresa. O que eu penso é que a gente tem que exercer o melhor serviço. Então, se numa determinada pasta é melhor ser terceirizado porque vai aumentar a qualidade, vai entregar mais, por que não? Agora, se uma questão é melhor administrada pela prefeitura, tem que ficar com a prefeitura, né? Então, aí a gente tem que analisar cada caso. A saúde, claro, é sempre complexa, é difícil, porque toda vez que você aumenta a qualidade, aumenta a demanda, e aí você não tem aquela previsão e você não pode negar atendimento. Vou dar um exemplo lá, o BS Secap. Tem uma previsão, aqui é um chute, tá, Gluto? 40 mil pessoas mês. Exerce um excelente atendimento, tem lá um estoque para 40 mil pessoas de insumos, medicamentos e tudo mais. Vem gente de Itaquá, vem gente de outro bairro e não pode negar atendimento, é o SUS. Você já mudou toda a logística. Já vai atender mais pessoas, então vai faltar um material, vai faltar um insumo, você vai ter que buscar esse recurso. E dentro do orçamento já não estava previsto. Então você tem que fazer esse equilíbrio, ter essa criatividade, porque não é uma coisa exata. Tá certo. Tiago, eu não vou te fazer essa pergunta, até porque eu particularmente não sou uma das pessoas que querem estimular esse tipo de debate, que se você é Lula, é Bolsonaro. Eu acho que isso não é nem o Lula nem o Bolsonaro que vai administrar Guarulhos, viu, gente? É isso aí. Vença quem vencer a eleição, o prefeito que for A, B, C, direita ou esquerda, não é nem Lula nem Bolsonaro que vai administrar Guarulhos. É o prefeito ou prefeita que a população eleger. Então, tem que tomar cuidado, não entrar nesse debate. Mas o que você pensa dessa questão de polarização política que a gente viveu e, em parte, ainda vive aqui na cidade? Eu acho muito ruim, porque a população acaba embarcando nessa polarização e, às vezes, tem candidatos que seriam muito melhores para a nossa cidade. O que você disse é correto. Quem vai administrar a cidade não é Lula nem Bolsonaro. E eu falava isso na minha campanha de deputado federal, porque eu visitei muitas empresas, fui em muitas comunidades e, às vezes, rolava esse assunto. Eu dizia exatamente assim, independente de quem seja o presidente da sua escolha, você pode ter uma escolha, pode ter outra, mas alguém vai ser eleito. Eu tenho a obrigação, como representante da cidade, de buscar recursos para nós, para nossa casa, para fazer o melhor por nós.
né? Então, se for o Lula, eu vou lá conversar com ele. Se for o Bolsonaro, eu vou lá conversar com ele, porque um deputado federal tinha 15, 16 milhões de emendas por ano. Imagina o tanto de dinheiro que a gente pode trazer, não só das emendas, mas em parceria com os ministérios, né, com convênios, e aí você tem um acesso muito grande. Então não dá para a gente pensar que se eu tenho um lá, eu gosto mais desse lado aqui, o outro foi eleito e fala assim, não, eu não vou lá conversar com ele. Quem sai prejudicado é a cidade. Eu posso ter a minha posição, eu posso ter a minha linha ideológica, só que eu tenho que pensar na nossa cidade é a nossa casa, e a nossa casa tem que ser vista primeiro. Eu acho que os candidatos a prefeito que trouxerem o debate, sabe, para a mesa, para sentar, acho que vão se destacar mais. Eu posso estar enganado, né, gente? Porque o marketing também, ele caminha por um lado aí que pode fazer a sociedade entrar nessa polarização. Espero que não. Boa noite, âncora Guto Tavares. Pergunte ao nobre Edil Thiago Surfista, em prol do projeto, se ele aceitaria ser vice do Jorge Wilson, xerife do consumidor. Rogério Eugênio, a pergunta para você, Thiago. Olha, a política, ela não é uma coisa dura, ela é uma coisa dinâmica. Se tiver uma boa conversa de composição, né, com o Jorge Wilson, com o Jesus, com o americano, com o prefeito, com o Kassab, né, com as pessoas que participam efetivamente da política, por que não? Eu não tenho essa vaidade, não, sou eu, tem que ser eu, sabe? Eu sou um cara muito pé no chão, né? Sou bem tranquilo em relação a ter conversa com as pessoas, mas no momento eu sou um pré-candidato a prefeito e quero seguir nesse caminho. Tá, e você, por ser pré-candidato a prefeito, já pensa em perfil pelo menos de um vice ou uma vice? Na sua chapa? A gente tem alguns em mente, né? Não tem nada ainda fechado, né? Vamos iniciar algumas conversas, que a política é isso, é articulação, é conversa, é diálogo, mas por hora ainda não pensamos nisso. Pessoal, vamos colocar mais comentários aí. Eu estou acompanhando aqui também pelo celular, eu vi que tem muita gente comentando, e aproveitar que a gente está com um tempo legal ainda hoje aqui no radar. Difícil a gente ter tanto tempo assim, viu, Thiago? Começo de ano as coisas ficam mais calmas, mas a audiência está excelente. Muito Só bom. está todo mundo te acompanhando aí, ó. É isso aí, Thiago. Sobre o que podemos fazer pela cidade e não a cidade por nós, a Lonelli Rocha. Exatamente, né, gente? O político, e último caso, ele é um servidor, né? Ele tem que servir a população e não apenas se servir dela, né? Acho que todo político tem que ter isso aí como compromisso. Se você melhora a cidade, melhora para todo mundo, né, Guto? Exatamente. Nós que somos moradores aqui da cidade. Fernando Mairinque, Thiago Surfista, resolva o problema da enchente na Avenida Antônio de Souza e já começará fadado a reeleição. Ó, Ele está pensando lá na... Ô, louco! Antônio de Souza alaga com a chuva terrível ali. O que você pensa dessa questão aí de alagamentos para a cidade, infraestrutura? Bom, a cidade está com um projeto, né, do Baquirivu, acho que você está acompanhando, Sim. A sociedade está acompanhando, que já vai aliviar em muito a questão de enchentes, mas é um trabalho contínuo, porque é o poder público e a população. Porque E parte a natureza. a natureza principalmente. Parte da população, Guto, ainda continua jogando lixo, entulho nos córregos. Eu, particularmente, no meu primeiro mandato, eu fui ali na Vila Fátima, que tem um córrego, na rua Manaus, se eu não me engano. O morador da rua, em frente ao córrego, que o córrego enche e enche a casa dele, ele jogando lixo dentro do córrego. E aí você pensa, qual é a lógica? Então a gente tem que realmente passar essa informação, combater tudo isso, porque não adianta fazer uma grande obra se a gente não tiver a colaboração de todos. É uma questão também de conscientização, educação, cultura. Isso vai demorar um pouquinho ainda, Exatamente, é um processo a longo prazo. Você tem crianças, eu desde criança, por mais que não tive tanta formação assim, imagino que você também, nunca fui jogar nada no chão. Acho que a gente vai percebendo. Mas eu vejo vários amigos fazendo isso até hoje, eu fico com vergonha. Até porque minha mãe era brava, se a gente fizesse qualquer coisa, entrava no couro. E aí você sei que você tem filhos, eu também tenho um de 6 anos, e já é outra cultura. Porque aquele papel ele põe no bolso e não deixa jogar no chão. Ele não joga e não deixa o pai jogar. Quando vê alguém jogar, jogando no chão. E vamos falar a verdade, quando você está num ambiente que, por exemplo, uma praça que está tudo limpo, bonitinho, é muito agradável. As pessoas se sentem bem, isso é qualidade de vida. Exatamente. Vamos lá, mais perguntas aí. A população também tem que fazer a parte dela. Regina Yamauchi. É isso aí, Regina. Tiago, sobre as pessoas com deficiência, cerca de 20% da população. O que você pensa sobre atividade física para essa parcela populacional? Eu acho que todo mundo tem que fazer atividade física. E aí cabe ao poder público dar uma estrutura para que as pessoas possam
acessar os equipamentos, né, os ambientes para exercer essas atividades. Quem está falando é o Rafa, que fala o pessoal que joga futebol de amputados. Né? A acessibilidade é algo que a nossa cidade ainda deve bastante. Boa noite, as obras da Portuguesinha, quando vai iniciar? Que obras são essas, hein? A Portuguesinha, ela tem um convênio lá na Secretaria, Guto, que antes de eu entrar já estava lá o convênio. Portuguesinha, o campo da Portuguesinha? E aí, a gente foi atrás, pedi para o meu diretor, vamos tocar para frente esse convênio e tal. E por conta da burocracia, não só da Portuguesinha, mas uns 2, 3 outros que a gente tinha lá, se eu não me engano, na Praça 8 e um lá no Água Azul. Ainda da parte burocrática não desenrolou e a gente não conseguiu avançar ainda. Tá certo, ali ó, Deninho Siqueira. Surfista, qual a sua autoavaliação nesses 7 anos de mandato, tanto no Legislativo como no Executivo? Eu sei que é ruim a gente falar de nós mesmos, né? Mas fala aí, Thiago, é uma pergunta para você. Olha, a minha avaliação eu digo pelo pessoal que conhece o nosso trabalho. Onde a gente vai, o pessoal fala bem, elogia, diz que acompanha, vê que a gente trabalha bastante, né, que a gente tem muita transparência, Guto. Às vezes eu chego em algum lugar e eu falo assim, isso aí não dá para fazer. Às vezes a pessoa quer escutar, quer escutar o sim. E eu vou te dizer, numa campanha de vereador que a gente teve, se eu não me engano, foi a última. Fui lá no Recreio São Jorge, Avenida Palmira Rossi, parte de baixo. 30 dias antes da eleição, fiz a reunião com o pessoal lá, tinha umas 50, 60 pessoas, eu expliquei o formato de trabalho e tudo mais, e no final disse aqui, ó, eu vim aqui dizer para vocês que eu não vou fazer, não vai fazer. Eles ficaram assim, esse surfista deve ser maluco, porque qualquer outro candidato, não qualquer outro, né? Alguns candidatos iriam lá, né? Muitos, iriam lá e iam falar, não, nós vamos fazer, tá? Porque que é o apoio. E eu falei para eles, ó, vocês apoiem quem vocês quiserem, se vocês gostarem do nosso trabalho, ok, o apoio é bem-vindo. Me comprometo, que eu não trabalho com promessa, de jeito nenhum. Me comprometo, depois da eleição, voltar aqui, fazer uma comissão com vocês e ir lá brigar junto com o prefeito. Fiz isso, ganhei a eleição, voltei lá, fiz uma comissão, fomos falar com o prefeito Guti e 1 ano depois a Palmira Rossi estava feita. O pessoal lá no Recreio São Jorge, muita gente tem falado bem lá da sua atuação mesmo. Tá ali o Claudinho Dudu, Thiago Surfista, trabalha todos os dias para nossa cidade, não vai ser diferente quando prefeito. O Claudinho gosta muito de você. Boa noite, Guto. Parabéns pela entrevista. Ô, Valdomiro Ramos. Valdomiro, vou te mandar uma mensagem, vou fazer um telefonema. A hora que você estiver aí na cidade com a agenda, vamos bater um papo aqui sobre a política antiga e também falar sobre o Pedro Notaro. Você que teve várias histórias com ele, tem boas lembranças, né? E pode contar aí para essa juventude, até para mim mesmo, que a gente não conhece tudo, né? Começa a acompanhar a cidade mais a partir do ano ali de 2012, né? Então vai ser um prazer te receber aqui. O Valdomiro Ramos, na política, o pessoal diz que uma das melhores oratórias que tinha. O Pedro Notaro falava muito dele. No que diz respeito à terceirização de serviços públicos, em especial aquelas atividades fins e essenciais, não podem ser terceirizados. Odair Rodrigues, concordo. Tem que ver as questões jurídicas também, tem coisa que não... O que você achou da privatização da Sabesp, por exemplo? Para aqui? Não. Não. Agora. A Sabesp veio para cá depois, antes era o SAI, veio a Sabesp. Olha, é o que eu te falei, Guto, se a privatização vai trazer mais qualidade, vai trazer mais serviço à população e o governador disse que ia reduzir custos. Mas depois já foi lá e deu entrevista que vai aumentar. É muito que ia reduzir a conta do cidadão. Por isso que a população fica desacreditada da política, por conta de falas como essa. Se é um projeto bom que realmente vai reduzir a conta do trabalhador, do cidadão, do munícipe, e vai oferecer melhor serviço, por que não? Só que aí fica complicado quando tem isso. Não, vai reduzir, aí depois aumenta. Você tem que... é uma coisa que... Guto, é uma coisa que eu falo para minha equipe sempre, cara. Fala a verdade, né? Diz realmente o que vai acontecer, o que é planejado. Porque, cara, não tem como. Você pode enganar por 1, 2 vezes. Depois... já era, acabou a sua carreira. Porque o político, assim como o jornalista, o patrimônio dele é a credibilidade. Exatamente. Depois que você perdeu sua credibilidade na política ou na profissão que eu exerço, então acabou. Você não tem mais credibilidade. Você pode até sobreviver ali, mas de migalhas. Protagonismo você não vai ter mais. Mais comentários aí, 18h56, 3 minutinhos aqui para a gente concluir a edição. Tem mais... A Sônia Del Bustos tinha mandado alguma coisa aí, se conseguir localizar. A Luciana ali te mandando... Ô Maurício Batista, esse cara trabalha 366 dias por ano, meu voto é seu. O Maurício Batista também gosta do seu trabalho. A praça no Gopoúva ficaram ótima
para caminhar uma boa gestão. Faz a diferença. Josiel Miranda, o Povo também na audiência aqui. Suelen Oliveira, Tiago, parabéns pelo seu trabalho. Quem mais, produção? Nossa, falou tudo. Precisa de Hospital do Câncer em Guarulhos. Minha irmã, Sueli Del Busso, teve que se tratar em BP, Bragança Paulista deve ser, né? Provavelmente. Ó, vereador tem que se preocupar com... Ó, bom, Tem vou quem tentar... se preocupe. Vereador, tem quem se preocupe com quem o Guti vai apoiar. Estou preocupada com o Guarulhos, então desejo que você seja um bom prefeito. É que assim, as pesquisas eleitorais, elas... Pô, você votaria se o prefeito apoia, se não apoia? Obviamente que o apoio do prefeito ou da máquina é importante para quem é da base, eu acho que é. Importante. Figuras nacionais como Lula e Bolsonaro, você tem um apoio também, mas isso não pode pautar a eleição. A eleição tem que pautar no que os candidatos vão apresentar para a cidade. Exatamente. Eu, por exemplo, quando me perguntam, eu falo, eu tenho um histórico, eu fui vereador lá por 4 anos, depois eu participei do executivo, tenho uma trajetória política, tenho experiência, então eu acredito ter gabarito para disputar uma eleição de prefeito, né? Eu não sou um sonhador, um viajante, um amador, né? Eu construí essa trajetória para hoje estar aqui dizendo que eu sou um pré-candidato a prefeito. Não vim do nada, falei, eu sou Você sofreu pressões para não se colocar como candidato a prefeito? Tem algumas pessoas que querem conversar para que a gente não seja, né? Mas não é o nosso formato. Para concluir aqui, o Maurício Ribeiro, ele deve falar ali da Vila São Rafael. Tiago Surfista, temos aqui uma Cracolândia que cresce assustadoramente e precisa fazer alguma coisa. O governo não tem trabalho social presente, é só perfumaria. Ele está falando da questão ali da Vila São Rafael. E aliás, já faz um apanhado também, o que você pensa também dessa questão do combate de clínicas de tratamento e combate ao consumo de drogas, né? É sempre uma questão delicada, né? Dentro do nosso mandato, a gente já teve muito pedido para a gente assistir essas pessoas. É muito complicado, é muito delicado, né? Tem que realmente sentar com uma equipe interdisciplinar e entender todos os pontos de vista para construir um programa para atender essas pessoas. Tem uma clínica, alguma coisa assim pública na cidade? Não tem, gente. Porque tem uma pessoa com alcoolismo, o que eu faço? O público, a prefeitura não atende. Porque eu não posso, Guto, jogar a sujeira para debaixo do tapete. Falar assim, ó, mandamos para uma clínica lá e você nem sabe o que está acontecendo, né? Infelizmente, a gente tem realmente na cidade, só que eu posso fazer uma defesa da assistência social? Pode, acompanho diretamente o trabalho do Fabinho. Fabinho, um cara gente boa. Sensacional. E ele é pau para toda obra. Qualquer hora que você liga para ele, é de noite, é de madrugada, precisa atender alguém, precisa fazer alguma ação, ele faz aquilo que está ao alcance dele, até para mais, junto com a equipe. Então, o pessoal da assistência social fez muita coisa, talvez essa questão seja um pouco mais delicada de resolver, mas eles estão sempre presentes. Tá certo, Thiago, 18h59, boa sorte lá no seu retorno à Câmara Municipal, espero que você leve um pouquinho mais de qualidade para lá, não que o dentista, Alexandre Dentista, não tenha qualidade, ele também tem, foi que são características diferentes. Mas espero que seja um bom ano aí para todos. Boa sorte no seu projeto, espero que seja para valer mesmo. É importante ter vozes assim na política da cidade. Boa sorte para você também, acredito que meu irmão vai te ligar. 19h, ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Um forte abraço a todos e até a próxima edição, se Deus quiser. Abraço.